Bem-vindos a mais um programa de entrevistas aqui pelo nosso canal 11.1 na TVBE. Eu agradeço muito a sua companhia, né? Seja na sua casa, no seu trabalho, no seu quarto, na sala. Sempre é muito bom estar aí levando informações para vocês da nossa região. E hoje não será diferente. Hoje nós vamos conversar sobre o quê? Aposentadoria. E aí você poderá acompanhar todas as mudanças, os entremeios que esse assunto nos leva. Tanto para quem quer se aposentar, como para quem já está aposentado. E não apenas aqui entre as pessoas que têm aquela aposentadoria meio que tradicional, né? Trabalhou X anos, tem essa idade e vai se aposentar. Tanto homem quanto mulher. Não, nós vamos abordar muitas outras esferas da aposentadoria. Para isso, eu estou recebendo a doutora Amanda Werner, que é uma advogada especialista nessa questão. Tudo bom, doutora? Tudo bem, Sérgio. Prazer em tê-la aqui no programa. O prazer é todo meu. Você é uma mulher, como eu disse, que explica para as pessoas, inclusive para mim, né, muitas coisas que eu desconhecia. A partir de agora, eu até conheço. Vamos começar pelo básico. Sim. Né? Ainda tem aquele mito que tu dizias, né, que as pessoas entendem que é a soma dos anos trabalhados com o INSS recolhido e com a idade que tem é o suficiente para dizer assim, vou me aposentar com em X momento. É assim? Não necessariamente. Também é assim. Né? Essa é uma das regras. Hoje, Sérgio, nós temos, contando as regras de transição, as regras atuais de aposentadoria, nós temos 13 modalidades diferentes de aposentadoria. E 13? 13. Meu Deus 13 do modalidades. céu. Então, sim, pode ser assim. Eu vou contar quanto tempo eu tenho de contribuição, vou juntar a minha idade e vou me aposentar. Pode ser, pode ser. Mas essa é a melhor forma que a pessoa tem de se aposentar ou não? Hoje também é possível se aposentar, além de se aposentar somente por idade, pode ser considerado atividades insalubres, o que pode aumentar o tempo de aposentadoria, pode ser averbado... Vamos dar aí uma parada, Sim. né? Então, a pessoa que teve um trabalho insalubre, tanto homem quanto mulher, Sim. Este tempo que ele trabalhou, por exemplo, em carteira, com 10 anos de insalubridade, não vai ser mais 10, aumenta o tempo. Aumenta. Como direito dele. Exatamente, só que só aumenta até a data da reforma da Previdência, que foi em novembro de 2019. Então, as pessoas que têm esse tempo insalubre trabalhado até novembro de 2019, para mulheres, a cada 10 anos trabalhados e comprovadamente trabalhados com insalubridade, a mulher ganha 2 anos de tempo de contribuição e o homem ganha 4. E no que isso muda? Muda muita coisa, porque aqui em Joinville nós somos uma cidade industrial. A gente trabalha muito exposto a agentes Sim. insalubres, agentes químicos, agentes biológicos, ruído, principalmente ruído, né? Que por mais que se usem equipamentos de proteção individual, a gente sabe que eles não são capazes de resolver toda a questão do ruído. Não. Então, isso tudo melhora a aposentadoria de várias formas, ou aumentando o tempo, ou aumentando o valor que a pessoa vai receber de aposentadoria. Mas por que o valor? Porque existem regras de aposentadoria. Por exemplo, a aposentadoria por idade do homem. O homem hoje se aposenta com 65 anos de idade, 15 anos de tempo de contribuição e 15 anos de carência. Depois eu posso explicar para ti o que é a carência. Vamos explicar já. Então, 15 anos de tempo de contribuição, acho que todo mundo sabe o que é. Sim, 15 anos pagando o INSS. 15 anos contribuídos, né? Mas a carência é o tempo efetivamente pago. Imagina aqui o trabalhador que não trabalha com carteira assinada, mas que é um contribuinte individual, um autônomo que vai lá e paga o carnezinho. Ele pagou ali por um tempo o INSS, só que depois de um tempo ele ficou sem pagar. Ficou um ano sem pagar, esqueceu, foi lá e pagou em atraso. Esse pagamento em atraso, ele pode não ser considerado para carência. E isso pode levar a erro muitas pessoas que acham que já tenho 15 anos de tempo de contribuição, já tenho a idade, posso me aposentar. Não necessariamente. Porque houve uma interrupção nesses 15 anos. Exatamente. Porque pagou fora do prazo,
Cada tipo de contribuinte tem uma regra. E muitas vezes o INSS não, esse daqui não vale, mesmo que tu tenhas pago. Exatamente. Mesmo que tenha pago, não vale para carência. Para tempo de contribuição, muito possivelmente vai valer. Então, a pessoa preenchendo esses requisitos, se o homem tiver hoje 65 anos e 15 anos de tempo de contribuição, o que o INSS vai fazer? Ele vai fazer uma média de todas as contribuições da vida desse homem, desde que ele começou ali a trabalhar. Vai fazer uma média a partir de julho de 1994 até a data de hoje, da última contribuição dele, e vai chegar numa média. Imagina que essa média deu valor de R$3.000. Dessa média, como ele só tem 15 anos de tempo de contribuição, o INSS vai multiplicar por 60%. E é isso que ele vai receber de aposentadoria. Então, qual é a diferença de acrescentar mais anos nesse cálculo? A cada ano, além desses 15 anos, vai adicionando 2% na conta. Entende? Então, em vez de ser multiplicado aquele valor por 60%, porque ele tem 15 anos, num caso onde... 70%. 70%, 80%, 100%. Então, o valor vai subindo. Mas, Amanda, aí tem uma dúvida, né? Você disse o homem se aposenta no mínimo com 65 anos de idade. Também não é necessariamente com 65 anos de idade. Se ele tem um maior tempo de contribuição... Ele se aposenta de outras formas. Ele pode tanto se aposentar por regra de pontos, como ele pode se aposentar juntando a insalubridade ou como uma aposentadoria especial, que a gente chama, ou com uma conversão de tempo especial em comum, junta aquele tempo que deu a mais e consegue enquadrar ele numa regra de transição de aposentadoria, onde ele não precisa ter idade. Conversão, já parei na conversão, não fui adiante. Sim. Porque esse ponto, mais uma vez... Esse ponto é o seguinte... Esse homem que trabalhou por 10 anos em atividades insalubres antes de 2019, antes de novembro de 2019, esse tempo, desde que comprovado, isso tem que ficar sempre muito claro. Não é simplesmente, eu trabalhei lá na indústria, eu tenho direito, eu fui mecânico industrial, eu tenho direito. Não, isso tem que ser comprovado por meio de laudos técnicos e diversos outros documentos. Carteira vale? Carteira de trabalhista? Ajuda, mas não é suficiente. Precisa outro tipo de documentação. Laudo feito por engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, os laudos da empresa, onde comprovem de fato aquela efetiva exposição à insalubridade. Certo. Comprovou, ok, tem os 10 anos, nesses 10 anos ele vai ganhar 4 anos a mais de tempo de contribuição. Certo. Trabalhou 10, mas vai valer para 14. Vai valer para 14. E com essa história, somando toda a vida laborativa dele e adicionando esses 4 anos... O que a gente está fazendo? A gente está convertendo esse tempo trabalhado como especial, porque esse tempo insalubre a gente chama tempo especial. O tempo com insalubridade é tempo especial. Certo. Se a gente pegou o tempo de insalubridade e converteu em tempo normal, ele ganhando 4 anos, a gente está fazendo uma conversão de tempo especial em tempo comum. Então significa, se eu tenho lá 20 anos trabalhando normalmente, sim, e eu tive 10 anos de insalubridade, o que dá 30 anos de contribuição. Sim. Mas desses 10 eu tiro 4. Não. Eu acrescento 4. Acrescenta, isso, né? Então. Imagina que dos 20 anos, 10 anos foram trabalhados com insalubridade. Eu fiz a conta, 20 sim. mais 10, nos quais eu estou somando mais 4. Isso. Então o tempo total daria 34 anos. 24 anos. Mas não era 20 mais 10? Não. É 20 mais 4, porque desses 20, 10 anos foram trabalhados de forma insalubre, certo? É porque eu somei. Isso, eu entendi. Eu coloquei assim, eu 20 entendi. anos de carteira normal, ou seja, eu estava trabalhando no serviço normal, mas daí, em algum momento, por 10 anos eu trabalhei com insalubridade. Sim. Por isso que eu somei 20 mais 10, cheguei a 34. Isso, mas no caso seriam 24. Sim. E se por acaso esse mesmo trabalhador tiver trabalhado por 25 anos seguidos e comprovados, né, de insalubridade até novembro de 2019, ele já está aposentado independentemente da idade. Só não sabe, mas já está. Ele não sabe porque não tem esse conhecimento. Não tem o conhecimento, mas ele já tem direito de se aposentar. E essa questão da aposentadoria, como ele tem um valor salarial, que, portanto, 2 salários, 3 salários, 10 salários, isso vai ser feito esse cálculo de que maneira? Já que eu estou aposentado e não sabia. Então, vai depender de qual a regra que ele vai se enquadrar. Se ele se enquadrar numa regra de transição, ele vai seguir a regra de cálculo
que ele se enquadrar. Ou o pedágio 50%, ou o pedágio 100%, ou então ele se enquadra na regra anterior, onde só bastava ter 35 anos de tempo de contribuição e não importava a idade. Se ele se aposentar somente com o tempo especial de 25 anos, ele recebe uma média dos 100% dos salários dele. Né? Na verdade, dos 80% maiores salários, que era a regra antiga, o que é muito favorável. Então, o que a gente pode saber com isso é que esses cálculos de aposentadoria, eles são complexos. Eles não são fáceis. Eles são muito complexos. E hoje, por exemplo, um homem vai sozinho se aposentar no INSS. Primeiro que no INSS ele não consegue se aposentar. Ele tem que fazer ou por meio do telefone 135 ou pelo aplicativo. Porque se ele vai até o INSS, pede para ser atendido, que quer se aposentar, o INSS não atende. Ele encaminha para esses canais. Certo? Até porque a pessoa que está ali na frente não tem como entender de tudo isso ao mesmo tempo. Sim. Antes entendia. Os analistas eram bastante preparados. Mas tem uma variação menor de Sim, cenários. Bem menor. Bem menor. Bem menor. E agora, nesse caso, a pessoa vai por esses dois canais, como você disse, na sua ampla maioria, Sim. as pessoas que se aposentam não têm uma faixa de renda alta. Sim, sim. Certo? A maioria não tem mesmo. Não tem, não. Né? Então, nós estamos falando de pessoas com salário, 2, 3, que aí quando entram nesse sistema digital de atendimento, fica muito mais complicado, que existem inúmeras variações, né? Olha, sim. mas isso e esse documento, aquilo ali, e principalmente esse processo ele não acaba em uma única ligação. Não. E principalmente, Sérgio, a primeira dificuldade que geralmente as pessoas ou mais simples ou mais idosas têm é já fazer aquela senha do Gov. Já começa por aí a dificuldade. Às vezes essa senha foi feita, algum contador fez uma declaração de imposto de renda, ele não tem mais acesso, ou ele nunca fez a senha, não sabe como fazer, é a primeira barreira. Depois, imagina que essa pessoa, esse mesmo homem com 65 anos, ele vai sozinho por meio de um desses canais para requerer a sua aposentadoria. Só que quando ele vai lá e pede aposentadoria, já tenho 65 anos, posso me aposentar? O que ele não sabe é o seguinte, ele até pode conseguir se aposentar. Pode até ser que a aposentadoria não demore muito para sair e que ele consiga se aposentar. Porém, o que ele não sabe é que nesse mesmo momento que ele pediu a aposentadoria dele, ele poderia ter direito a outras modalidades de aposentadoria naquele mesmo momento, onde uma delas podia pagar R$1.000 a mais e a outra R$1.000 a menos. Então, essa informação, se ele fizer esse contato sozinho, ele não vai ter. Por isso é importante antes ele se informar. Aí, Amanda, nós evidentemente não estamos aqui fazendo uma entrevista paga, né? Conheço bem a Amanda, o marido, o Léo, né? Que já estudou a nossa família toda. Mas é por conta de que eu estou agora fazendo uma avaliação como jornalista. Sim. O ideal seria uma pessoa, antes de solicitar a sua aposentadoria, buscar um advogado com essa especialização. Sempre antes e o quanto antes. O quanto antes. Qual é o momento de ir atrás dessa informação? O momento é hoje. Não é esperar chegar perto dos 60 e 65 anos. Por quê? Existem alterações que a própria pessoa pode fazer na forma de contribuir, de recolher para o INSS dela, que pode favorecer ela lá na frente na aposentadoria, que se deixar para a última hora não vai fazer efeito nenhum. Certo. Ela vai, às vezes, aumentar o valor da contribuição lá em cima, achando que vai ter um benefício maior, e não, ela só vai ter perdido dinheiro. Então, por isso é importante o quanto antes. Agora, isso vale para 20 anos de idade, 30 anos de idade? Principalmente a partir dos 35 anos de idade. Para mim, essa é a idade chave. É a mágica. 35 anos de idade, a pessoa ela já tem que ter uma ideia do que está acontecendo, como é que vai ser. Até porque as pessoas estão começando a trabalhar mais tarde hoje do que estavam antes. Exatamente. Né? Isso a gente tem percebido bastante. Portanto, o pagamento à Previdência também começa tardiamente. Sim, começa tardiamente. E essa é uma das coisas também bem interessantes. É de que forma essa pessoa vai fazer esse pagamento? Ah, eu virei autônomo, eu vou pagar em cima de um salário mínimo. Mas qual é o reflexo de pagar em cima de um salário mínimo? O que isso vai surtir na aposentadoria dela, e não somente na aposentadoria, mas durante a fase contributiva, se ela estiver recolhendo em cima de um salário mínimo e ficar doente, o valor que ela vai receber de benefício é um salário mínimo. Então, será que ela consegue viver com esse salário mínimo
numa fase onde ela tiver algum problema de saúde. Então tem aquela máxima também que todo mundo diz, ah, não, tem que se aposentar, aliás, tem que pagar uma vida inteira por 10 salários. Aí tu garante que tu vai se aposentar com 10 salários mínimos. Não necessariamente também. Não é assim. Não, também não. Se a pessoa nunca pagou com salários altos, sempre pagou no salário mínimo, não adianta da noite para o dia aumentar para o teto, porque muito provavelmente isso não vai surtir efeito nenhum. Uhum. Tem que ser feito um estudo acerca das contribuições anteriores dessa pessoa para saber o que vale a pena ela contribuir. Até porque, Sérgio, no caso dos autônomos, quando a gente aumenta o valor de contribuição previdenciária, aumenta também o imposto de renda. Uhum. Então, é muito importante que seja feita essa avaliação de o quanto vale a pena aumentar, de forma que eu não perca muito dinheiro aqui com imposto de renda, que eu vá ter um bom benefício, que me garanta um futuro. Mas onde é que está a ligação entre imposto de renda e o recolhimento? Porque se a pessoa for autônomo, que a gente chama o contribuinte individual, que paga no carnezinho, e aí não é só quem paga no carnezinho, é o empresário que recebe prolabore, que é autônomo. Se essa pessoa for autônoma e ela pagar no valor do teto, por exemplo, o que a Receita Federal está entendendo? Ela está entendendo que aquela pessoa está recebendo no teto. Ou seja... E ela não está entendendo errado. Ou seja, ou ele está, né, fugindo da Receita Federal... Assim, olha, não está pagando. Ou então, se está recolhendo no teto, está ganhando no teto, então vamos tributá-lo no teto. Isso. E aí aumenta o valor, a alíquota do imposto de renda. Uhum. Então, é necessário que se faça um estudo para chegar nesse ponto de equilíbrio, para saber o quanto vale a pena aumentar nesse caso, sem que suba muito o imposto de renda, mas às vezes, dependendo do histórico contributivo da pessoa, vale a pena manter alto, mesmo pagando imposto de renda alto. Por quê? Você disse que a legislação também mudou e agora não é mais a média dos últimos anos. Exatamente. Em que você, pela contribuição, vai receber a aposentadoria. Sim. Existe um mito muito frequente no escritório, muito mesmo, de que se eu pagar nos últimos 3 anos antes de me aposentar, o meu salário de aposentadoria vai ser isso. Sim. Vai ser o valor que eu paguei. Já foi assim em algum momento. Esse mito não surgiu do nada. Uhum. Já existia essa regra no INSS antes, só que faz muito tempo. Então, hoje em dia, praticamente, se a gente for pagar nos últimos 3 anos para fim de aumentar o valor, não vai adiantar em nada. Porque a média não será apenas dos últimos 3 anos, vai ser da vida inteira que ela contribuiu. E aí eles fazem uma conversão de acordo com a inflação, mesmo assim, né, como a gente sabe que o salário do INSS não acompanha o salário mínimo. Sim. Tem uma diferença bem aí, né? Grande. Bem então, grande. Mesmo que eu contribuí lá atrás, né, com 30 anos atrás, o que seriam 2 salários, mas esses salários aqui não são iguais aos Sim. valores da aposentadoria, para efeito de aposentadoria. Porque os benefícios previdenciários, eles não são corrigidos com base no valor do salário mínimo. Uhum. Essa é uma associação que a gente faz. Eu recebo 3 salários. Isso. Mas é uma associação. Isso não é uma realidade para o INSS. Amanda, a gente vai continuar nessa conversa daqui a pouquinho, porque eu quero também falar sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência, de casos especiais e muitos outros. Perfeito. Um instantinho só, nós já estamos voltando.